Caríssimos irmãos e irmãs, é natural que as pessoas, e nós também, nos indaguemos acerca de quem é Jesus. Quando a gente estima, ama alguma pessoa, a gente não vai dizer assim, nem quero saber nada da sua história. Queremos sim. Quem ama, conhece. Quem conhece passa a amar mais ainda. Essa experiência, ela é apresentada pelo próprio Jesus, diante dos seus discípulos. Esse episódio é narrado nos evangelhos sinóticos. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram esse episódio em que Jesus faz a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou quem diz os homens que eu sou? O evangelista Mateus, ele realça a profissão de fé de Pedro e diz a Pedro, Jesus diz a Pedro, que não foi a carne que lhe revelou esse mistério, mas o próprio Pai que está nos céus. E confia a Simão a missão de conduzir o seu rebanho, a sua igreja. Marcos é o evangelista que mostra a movimentação de Jesus em companhia dos seus discípulos, interagindo com eles e levantando o tempo todo esta pergunta: quem sou eu? Marcos, ele narra de forma mais sóbria, porque quem apresentou estas informações para João Marcos foi o próprio Simão Pedro. E Simão Pedro, por conta até da sua modéstia, ele não destacou tanto a sua profissão de fé e o diálogo que Jesus teve com ele, confiando-lhe a missão de conduzir o rebanho. Lucas é a outra intenção teológica do evangelista da oração. Então ele apresenta Jesus em oração, na companhia dos seus discípulos. E nesta oração demorada, feita por Jesus, ele lhes apresenta a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? As respostas, elas são bastante interessantes, porque dizer que é João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher, dizer que Elias, com tanto destaque na sua missão, ou um dos antigos profetas, é reconhecer algo diferente em Jesus. Mas é uma resposta insuficiente. Por isso Jesus pergunta: mas para vocês, quem sou eu? E Pedro se apresenta como porta-voz dos apóstolos, para dar o testemunho: tu és o Messias, o Cristo, o ungido. Jesus proíbe-lhes de não divulgar esta informação para as pessoas, porque eles não contassem isso a ninguém. Por quê? A compreensão dos apóstolos, embora a resposta é correta, de que Jesus é o Messias, ela precisava ainda ser aperfeiçoada por aquilo que Jesus ainda iria transmitir para eles não continuarem na expectativa de um Messias com poderes transitórios, humanos, políticos, mas o Messias dentro da dimensão redentora do anseio de Deus Pai em favor da humanidade. Por isso era preciso esperar, não dizer imediatamente. E aí vem toda esta palavra do anúncio da paixão. Após estas interrogativas de Jesus, nos sinóticos, ele faz o anúncio da paixão, para dizer que esse Messias, que é o Deus e Salvador, ele passa pelo sofrimento, ele passa pela cruz, mas Deus Pai o ressuscita, porque Deus Pai é fiel, para mostrar a fidelidade de Deus Pai para com Jesus
e a fidelidade de Deus para com cada ser humano que nele crê e que a ele entrega a sua vida. Nós queremos entender que esta pergunta que Jesus faz a nós, ela não deve ser respondida apenas de forma, vamos dizer assim, elaborada pelas palavras do cumprimento das promessas messiânicas. Passa por aí sim, reconhecendo em Jesus o Messias, mas é mais do que isso. A minha resposta é a postura da minha vida. Olhando para a vida de fé de cada um de nós, as pessoas poderão descobrir quem é Jesus. E aí nós podemos, nesses dias, destacar a resposta dada por Vicente de Paulo. Nesse primeiro dia do tríduo preparatório para celebrar a sua memória, a sua festa, nós reconhecemos que São Vicente de Paulo, por tudo que ele viveu na fidelidade à palavra de Deus, na caridade para com o próximo, no empenho missionário para a formação dos sacerdotes, é a grande resposta. Quem é Jesus para Vicente de Paulo? É o Deus Redentor, Salvador, solidário, caridoso, que exerceu o maior ato de caridade que já ocorreu em toda a história, que Deus mesmo se fez um de nós, para que em Cristo Ele nos salvasse a todos. Tomou sobre si os nossos pecados para pagar as nossas culpas. Por isso nós fazemos nesta Santa Missa comunhão com a comunidade de São Vicente de Paulo, localizada aqui em nossa paróquia, em Viçosa. Nós fazemos comunhão com todos os confrades e consórcias da Sociedade de São Vicente de Paulo, que nesses dias entoam em todos os lugares o belíssimo hino de São Vicente de Paulo. Vamos retomar esse hino, interiorizar o testemunho de Vicente de Paulo. Quem é Jesus para Vicente de Paulo? Quem é Jesus para cada um de nós? Seja ele, sim, o solidário, plenamente solidário, que entregou a sua própria vida para a nossa salvação. Vamos cantar um trecho do hino. Glória e louvor ao inscrito Vicente, ó meu bom Pai, Santo Protetor, sois na igreja um sol resplandecente, louvai-vos-ei alegre com fervor, ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente, ó Deus de São Vicente, glória e louvor, glória e amor por nos ter concedido, protetor tão querido, glória e louvor a quem formou tal alma e a encheu de seu divino amor, desde a infância um vivo fogo inflama, a São Vicente é luz, é chama ardente, ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente, ó Deus de São Vicente, glória e louvor, glória e amor por nos ter concedido, protetor tão querido. São Vicente de Paulo, Rogai por nós, São Vicente de Paulo, rogai por nós, São Vicente de Paulo. rogai por nós.